Olá, seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor, a sua consulta com hora marcada. Antes de mais nada, eu já te peço licença para entrar na sua casa, para fazer parte do seu dia a dia. E a causa é nobre, afinal de contas, nessa próxima uma hora a gente vai descobrir um pouco mais a respeito de um assunto que seja importante, tanto para a nossa saúde quanto para a saúde de quem a gente ama. E hoje, Consulta ao Doutor embarca no Agosto Dourado, que levanta aí a bandeira sobre a importância da amamentação nos primeiros meses de vida e o quanto isso é importante para fortalecer o vínculo com a criança, a imunidade deste bebê e, é claro, vai fazer muito bem, trazer inúmeros benefícios para as mamães. E olha só, gente, trazendo aqui uns dados para enriquecer, é claro, o nosso bate-papo. Segundo o censo de 2024, a amamentação ela está em torno de 45%, está abaixo daquilo que é considerado o ideal. E a expectativa é que em 2030 a gente alcance aí os 70%. Por isso que uma campanha como essa tem uma importância enorme, porque é através de informação que a gente vai conseguir quebrar diversos mitos e inclusive trazer aí para as mamães a importância desse momento com os seus filhos, do seu momento com o bebê. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é necessária, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site, que é www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chegar, é claro, com informação de qualidade para quem precisa. Te convido também a você fazer parte dessa consulta. Traz para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento no nosso perfil do Instagram, @Consulta ao Doutor Hit TV. Este é o nosso perfil. Caso você ainda não nos siga, não deixe de nos seguir, combinado? Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, o que você considera mais importante no mês de incentivo à amamentação, ou seja, neste Agosto Dourado? O fortalecimento do vínculo entre mãe e filho, proteção contra doenças na infância, benefícios nutricionais para o bebê, apoio e informação para as mamães. Clique lá na alternativa, participe dessa enquete, que a gente gosta muito de saber, de entender um pouco mais a respeito de quem faz parte, né, de quem está ali seguindo esse programa que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho para você, combinado? Vamos então, gente, conhecer um pouco a respeito da nossa convidada de hoje, Larissa Pires, que é ginecologista e obstetra. Descreve sua trajetória como um chamado divino, vendo na medicina uma forma de retribuir o amor e o cuidado de Deus por meio da atenção à saúde das pessoas. Seu diferencial está em enxergar cada paciente para além do diagnóstico, oferecendo escuta e acolhimento. Reconhece os desafios da medicina, especialmente em casos de infertilidade, e valoriza a resiliência e a humanidade ao caminhar junto das pacientes. Larissa, seja mais uma vez bem-vinda aqui no Consulta ao Doutor. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, levando informação para as pessoas. E olha só, no comecinho aqui do programa eu trouxe alguns dados que em 2024 a gente alcançou aí um marco de 45% na taxa de amamentação do aleitamento materno nos primeiros 6 meses de vida. E esse número já foi muito inferior num passado aí não muito distante, em quase 4 décadas, 40 anos, a gente estava ali em 2,9%. Queria que você trouxesse um pouco essa evolução que a gente tem vivido. Olha, Dani, eu acredito que a informação ela é poder, né? Cada vez mais com acesso à informação que nós temos hoje por todos os tipos de meios, de veículos de informação, isso leva para as pacientes a importância que é esse ato da amamentação. E isso vai conscientizando cada vez mais as pessoas. Isso daí, gente, por isso reforça, é claro, a nossa importância aqui hoje, trazendo informação, é claro, para você que está nos assistindo. A gente está aí hoje embarcando neste Agosto Dourado. Queria começar falando um pouco sobre quais são os principais benefícios do leite materno para o bebê nos primeiros meses de vida. Para o bebê, é como se fosse uma vacina natural, né? Olha que Seria a nossa forte primeira isso. imunização, não é a vacina, é o leite É materno. o leite materno, O uma leite vacina materno. natural. Eu adorei esse termo. Sim, porque no leite materno nós sabemos que nós temos inúmeros tipos de imunoglobulinas que vão fazer, que são passados, que são transmitidos através do leite materno e que isso vai estar fazendo a primeira imunização no bebê. Protegendo ele, assim, tem
de infecções virais, infecções principalmente respiratórias e principalmente começando a trabalhar as bactérias saudáveis do seu trato gastrointestinal. Então, ele, além de ser rico nessas imunoglobulinas que fazem essa proteção, além de ser um alimento que é rico em água, rico em lipídios, em gorduras boas. Na verdade, hoje, ainda nós não sabemos, não existe um estudo, um trabalho que saiba todos os componentes que nós temos no leite materno. De tão rico que ele é. De tão rico que ele é. Por isso que não existe nenhum composto, nenhuma fórmula que pode substituir ou é o mais próximo do leite materno. E não, isso não é uma verdade, porque até mesmo a ciência ainda desconhece tudo que está composto, tudo dessa composição que forma o leite materno. Olha só, gente, então através dessa vacina a gente consegue já iniciar esse fortalecimento da imunidade, de todo o sistema imune da criança. Sim, crianças que recebem o leite materno, que fazem parte do aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade, são crianças que tendem a ter menos infecções, são crianças que tendem a ter desenvolvimento na vida infantil e adulta, menos doenças e menor risco de desenvolver até diabetes. Olha só a diferença, gente. Quais são os principais benefícios para as mamães? Para as mamães, fortalece muito o vínculo materno, né, entre filho e mãe. Para as mães que amamentam, tem menos risco de desenvolver câncer de mama e câncer de ovário. E para essas mamães também, elas têm uma questão com o gasto energético da amamentação, de estar voltando para o seu peso ideal em um tempo maior e a contribuir também com a contração para involução uterina, que nós falamos, que acontece após o parto, aquele útero ir voltando ao seu tamanho normal. É como se isso fizesse parte do processo e tudo começa a se reorganizar a partir dali. Sim. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a expectativa, é orientado que a mamãe amamente exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida da criança. E até quando? O ideal, o Ministério da Saúde prorroga até 2 anos de idade, seria o ideal, que essa criança ainda recebesse o leite materno. Mas o que é ideal e fundamental, que todos nós temos que trabalhar em prol, é pelo menos dos 6 meses, dos primeiros 6 meses, serem exclusivamente leite materno. E preconizado até 2 anos de vida. Depois disso, tudo bem, está suspendendo a questão, trocando o leite materno. Perfeito. E existem, gente, inúmeros mitos e verdades em torno desse assunto. Muitas pessoas vivem as suas próprias experiências e repassam para os outros, e aquilo também é passado de geração para geração, mas as confusões existem, são inúmeras, e a gente está aqui, é claro, para trazer à tona os mitos e as verdades. Então agora a gente vai iniciar um pouco esse processo aqui no nosso bate-papo. Vamos trazer aí alguns mitos e verdades para que a doutora Larissa possa avaliar e trazer informação para a gente. Então vamos começar com o nosso primeiro mito ou verdade, na tela. Algumas mulheres produzem leite mais fraco. Essa daí é uma das frases mais clássicas. Mito ou verdade? É um grande mito, né? Essa frase é muito clássica, né? A gente escuta ela há muitos anos. Não existe isso de leite fraco. Todo leite, ele tem seus compostos, é produzido de forma adequada. Independente do processo que a paciente esteja, ele tem lá suas proteínas, suas imunoglobulinas, sua questão de água, que tem muita água na formação do leite também, e de calorias que a gente fala, né? Não existe isso, isso é um grande mito, não é verdade. E tem muita gente que costuma dizer, quando vê uma criança chorar logo após, esse processo da amamentação, e fala assim, olha, mas a criança está chorando porque o leite está fraco, deve ser por isso. E aí a mãe entra ali num processo de culpa, inclusive, de não saber o que pode estar acontecendo. De angústia, né? Principalmente aquelas mães de primeira viagem. Quando a gente nota, primeiro que a gente tem que fazer essa ressalva. Será que isso é uma verdade mesmo ou um olhar do outro? Né? Porque se eu, às vezes, não percebi isso e chega essa pessoa terceira falando, será que eu estou percebendo mesmo essa realidade?
com o meu bebê, que sempre depois que amamenta ainda parece que fica com fome ou não. Porque às vezes está tudo bem e a pessoa externa, né, viu um momento ali isolado e já vem com esse comentário, que na mãe é avassalador, né? Daí ela já sente uma culpa e entra num buraco e aí talvez alguma coisa que até tá certa, tá tudo bem, ela começa a ver um problema, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, gente. Por favor, sejam sensíveis com essas mães, com essas puérperas. Muito tato na hora, né, de levar nossas experiências pessoais, os nossos já achismos, né? Exatamente. Isso é muito importante. Isso daí pode provocar um quadro bastante complicado. E vamos aproveitar para entrar um pouquinho nessa questão, na fragilidade de uma mãe que acabou de ter um filho de uma puérpera, né? Queria que você comentasse um pouco isso, porque acho que isso vai trazer um pouco de sensibilidade aqui para o nosso bate-papo. Dani, eu gosto muito de falar disso. Porque o que acontece? E eu falo muito isso com as minhas pacientes, até quando a gente está fazendo pré-natal. Porque a gente foca muito, muito no parto, eu acho ainda, sabe? Né? Tanto a paciente como a família, né? Uma grande expectativa, assim, das vias de parto, né? Vai ser normal? Vai ser cesárea? O que vai ser? E esquecem que, assim, os desafios que vão vir ali do puerpério são muito maiores que claro que o parto é um momento importante, óbvio, claro que não é desmerecendo isso, mas ele é um momento, né? Pronto e acaba. Ele ocorre e acaba. Agora, o que vai vir ali do puerpério, o grande desafio, um dos grandes desafios do puerpério é a amamentação. E aí, às vezes, a gente não está preparada, não olhou para isso, não se informou. E aí, você vai ter aí muito mais dificuldade com isso. E existe uma questão também, que é uma questão hormonal, né? É como se a mulher vivesse ali um desequilíbrio até se reequilibrar. E nesse processo você pode tentar se preparar, você pode tentar aconselhar, mas cada uma vai viver da sua forma e é importante que ela esteja aberta para essa fragilidade, não é? E entender que tá tudo bem. Porque o que eu vejo, né? As verdades, aquelas verdades que ninguém te conta do puerpério, eu falo, né? Você olha e, de repente, pode ser tudo que você mais estava querendo e esperando, mas essa flutuação hormonal, essa mudança de vida, e você sente um vazio, né? É igual os pacientes falam, né? Nossa, parece que eu tive o bebê e agora tem um vazio dentro de mim, né? Essa sensação, porque você estava, assim, acompanhada ali 9 meses, né? Tem, né, o crescimento do útero. Então, tudo isso leva a uma questão de identidade, Dani. É um momento... Precisando reconhecer quem é essa mãe que nasceu junto. Se for o caso, obviamente, do nascimento do primeiro filho. Aí a mudança ela ainda é mais avassaladora ainda. E mesmo nas pacientes que já têm filho, Dani, eu vejo... É clássico essa frase, parece um pouco clichê, mas é uma verdade, né? Que nenhuma gestação é igual a outra. Porque para aquela que é a primeira, é tudo novo, do medo do novo. Porque aí quando ela se depara, ela e o bebê, é incrível, né? As pessoas não contam. Mas vem aquele medo, tipo, será que eu vou dar conta? Meu Deus, olha esses dedinhos, né? Mexendo, meu Deus, tudo isso saiu de mim, né? E isso promove uma avalanche de sentimentos na paciente, né? E vai mudando muito com o dia a dia. E você, às vezes, não se sente, às vezes, capacitada para aquilo. E para as pacientes que já tiveram filho, é uma coisa assim, será que eu vou dar conta de 2, 3? Meu Deus, e agora? E se tem uma rede de apoio ou não, faz toda a diferença para essas mulheres também nesse momento. Isso é fato, gente. Os desafios são enormes. Vamos para o nosso próximo mito ou verdade na tela. Então vamos lá. Seios grandes produzem muito leite, seios pequenos, menos leite. Essa obviedade é um mito ou é uma verdade? É um mito, é mais um grande mito. O leite ele é produzido pelas glândulas mamárias, né? A questão de volume vem do tecido adiposo. Então, não tem essa correlação que mamas grandes me darão uma grande quantidade de leite ou mamas pequenas me darão
pouco leite. Não está relacionado a isso, está relacionado, assim, com o estímulo, né, de sempre estar pondo aquele bebê para realizar a sucção, para ter a produção desse leite e aí a descida desse leite, seja mesmo através da sucção ou mesmo com o estímulo manual ou com as bombinhas. Entendi. Agora, o tamanho do seio não tem Não nenhuma influencia. relação necessariamente Com a com a produção de fato. Não. Maravilha. Então, mulheres não precisam ficar preocupadas. Isso daí não quer dizer absolutamente nada. Vamos para o nosso próximo mito ou verdade na tela. Durante a amamentação, a mulher pode sentir mais sede. Mito ou verdade? Verdade. Isso é uma grande verdade, né? Porque nós sabemos que o leite, 80% mais dele é feito de água, né? É um momento que eu falo que tanto na gestação quanto a paciente está vivendo o puerpério, ela tem que beber no mínimo 3 litros de água por dia, no mínimo, né? O ideal para nós que não estamos nessa fase é de 2 a 2,5, isso leva em consideração também, né, a distribuição corporal nossa, altura e peso, mas uma média é o que nós falamos é em torno disso. Então, no mínimo, 3, 4 litros de água por dia. E realmente é uma verdade, dá mais sede. E aí eu queria entender, né? Porque tem muitas mamães que, obviamente, né, passado todo esse período da gravidez, aí acaba de parir, de ter o filho, aí já começa a pensar em reorganizar, em, né, colocar em dia ali os ganhos, começar a perder. E dizem que a fase da amamentação você perde bastante peso. O que justifica isso e quanto, mais ou menos? É a questão de metabolismo, né? Tá. Você tem um maior consumo do seu metabolismo, porque ele vai estar ao tempo todo voltado para essa questão da amamentação, da produção do leite. Então, você tem um gasto energético maior. Então, colaborando com isso e como for essa relação da amamentação com o bebê, né? Porque tem bebês que mamam um pouco mais, tem uma demanda um pouco maior energética, e bebês que mamam um pouco menos, né? Nós não temos esse... É muito individual, né? Não tem uma regra. Né? E como que eu sei isso? Como que eu posso avaliar se está tudo bem com o meu bebê? Através das consultas de puericulturas que os recém-nascidos vão ser acompanhados. Se é um bebê, gente, que está ganhando peso, tá tudo bem, entendeu? Porque uma das grandes questões que aparece, que chama a atenção da rever a amamentação ou como está sendo feita, é a questão de começar esse neném aí na consulta e tá perdendo peso. A primeira coisa que deve ser checada é essa questão da forma, se está sendo da forma correta a amamentação, tanto a posição quanto a pega. Entendi. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais sobre essa questão da posição, mas eu queria embarcar um pouco nessas consultas, né? A partir de quando que elas começam? Imagino que a partir já do nascimento, mas qual é a periodicidade para você conseguir entender como que está sendo a amamentação para aquele bebê, para você ter a orientação correta? Qual que seria o mundo ideal? Geralmente os bebês eles têm uma consulta, né, logo 10 dias após o parto, e é normal eles perderem 10% do peso na primeira semana, uma coisa que fica bom sempre lembrar. Nós falamos isso, os colegas pediatras também. A expectativa era também. Imaginar que ele iria ganhar peso. É normal ele perder 10% do peso na primeira semana, nos primeiros 10, 15 dias de vida. Aí depois disso que ele precisa começar a apresentar um ganho que vai ser acompanhado com o pediatra. Entendi. Aí de quanto em quanto tempo que é ideal fazer isso? Então, aí depende de como está essa variação, né? Pode ser que o pediatra queira ver toda semana ou a cada 15 dias e depois, estando tudo bem, no mínimo uma vez ao mês. Entendi. Muito bacana a gente entender como que a gente pode fazer para acompanhar aí esses primeiros meses do bebezinho. Vamos para o nosso próximo mito ou verdade na tela. Existe um horário padrão para amamentar. Mito ou verdade? Olha, no início não tem um padrão, né? Quando o bebê, tanto que nós falamos em amamentação de livre demanda, né? O que é livre demanda? Conforme você vê que o bebê quer e conforme você vê, né, com os sinais dele ou procurando através da boquinha ou dos choros e tudo mais. O que nós sabemos, porque esse leite ele vai mudando, né? O leite que nós temos ali nos primeiros dias é o colostro. Então ele ainda não é rico em tanta caloria. E o estômago do bebê ainda é muito pequenininho. Por isso que ele mama tanto ali nos primeiros 10 dias e toda hora. Porque uma colherzinha de chá já é o suficiente
para ele se sentir satisfeito, porém essa digestão é muito rápida, por isso que logo ele já sente fome de novo. E aí, o que vai acontecendo, né? Depois nós temos o leite de transição, depois o leite maduro, que nós chamamos que é o leite mais rico, né, em caloria. E aí, com isso, esse bebê e com a dilatação que vai ocorrendo do estômago, ele começa a desenvolver um certo padrão aí, depois de uns 10, 15 dias, que é aquela mamada a cada 2 horas ou 3 horas. Geralmente, é esse o intervalo que cada bebê, depois quando pega uma periodicidade, mais ou menos, fica nesse intervalo. O colostro, esse leite que é logo do início, ele é responsável, sei lá, por muitos questionamentos das mamães? Se a produção está correta, se está acontecendo alguma coisa que não deveria por ali? Sim, elas ficam angustiadas, porque como ainda sai pouquinho, porque ainda não... Gente, o bebê acabou de nascer. Tanto você, eu acho que é importante a gente levar isso para as mães, né? Você e o bebê estão aprendendo, né? Então, quando às vezes sai pouquinho e ele é clarinho, né? Esse colostro ainda, ele não é tão branquinho, mais denso como é o leite que depois que ocorre a pojadura, que é quando tem aquele aumento mesmo das mamas e às vezes pode até ficar vermelha, que ocorre depois de 5 a 7 dias depois do parto. E aí elas ficam mesmo tensas, achando que, nossa, será que isso tá sendo o ideal, tá amamentando, né? Vai conseguir segurar? E tá tudo bem, calma, são processos, são fases. Tenha paciência com você e com o seu bebê. Porque ele também está, né? Porque aprendendo. Sabe o que ele está fazendo, né? Sim, querendo ou não, sim. Mas que a gente tenha inúmeras dúvidas, aquilo ali não está acontecendo à toa. Tudo faz parte, tudo da fisiologia do puerpério e da questão do aleitamento materno. Exatamente. Em quanto tempo, por exemplo, esse colostro vai virando esse leite mais maduro? Depois de 5 a 7 dias, nós temos a 5 a 7 descida, a dias. pojadura mesmo Então do é leite. respeitar de fato esse tempo, né? Esse processo. Sim, é ter paciência com você, com os processos e com as fases. Não querer exigir mais do que aquele momento é permitido. Se você quer, como eu posso, né, colaborar com isso? Gente, quanto mais coloca no peito, quanto mais oferece no peito, quanto mais deixa aquele bebezinho ali, né, mamando, mais estimula a produção e a descida do leite. Perfeito, gente. Queria falar agora um pouco sobre livre demanda, porque tem essa questão de ter o horário da criança, as necessidades da criança. Mas depois de um tempo, muitas mães buscam colocar um padrão ali. E eu queria entender se isso é positivo depois de um tempo, sei lá, de 2 anos, enfim, ou não. Isso tem um padrão até 6 meses. Até 6 meses, geralmente. tá? Né? Que aí o próprio bebezinho vai ter o seu padrão. Ele desenvolve o padrão dele. Que é isso que nós estávamos comentando a cada 2, 3 horas. E aí depois vai começar a introdução alimentar, né? Depois dos 6 meses de idade. E aí o que vai acontecendo? Vai diminuindo essa questão, que é o correto, porque a partir daí o bebê precisa de outros nutrientes. Né, que vai começar a vir através da alimentação e a introdução, né, dos vegetais, das frutas. E aí ele vai diminuindo, fazendo ao pouco essa migração, né, diminuindo a questão de leite e aumentando a questão de consumo de comida habitual da família. Porque daí depois o outro grande desafio é conseguir manter a amamentação de volta, né, na volta da rotina da mãe para o dia a dia dela, né? Muitas mães precisam voltar a trabalhar e esse também é um grande desafio a ser encarado. Sim, e aí para as mães, né, que têm licença maternidade de apenas 4 meses, uma estratégia às vezes é fazer o congelamento desses leites, né? Deixar esse leitinho congelado, tem toda uma técnica, né, de asepsia. Antes, os potes têm que ser esterilizados e ela ir fazendo o seu próprio estoque ali para quando ela não estiver. Perfeito. Vou chamar agora uma perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Então vamos lá, pergunta da Gilvanda Santos, de Atibaia, aqui em São Paulo. Antes de mais nada, Gilvanda, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde a todos. Como evitar o empedramento do leite? Minha filha está vivendo essa fase com a minha neta, está sendo bem difícil. E aí, o que é esse empedramento? A gente aproveita até para trazer essa informação à tona. O que é? É quando eu ainda tenho muito leite nos ductos.
né? E ele não vai sendo retirado. O que nós temos que, né, levar em consideração aí? Giovanda, massagens circulares são algumas técnicas que a gente ensina às pacientes em volta da areola. E viu que a mama está muito engurgitada, igual muito provável talvez seja o caso dela, porque tem uma produção maior de leite, tira esse leite. Uma alternativa também é fazer doação para os bancos de leite e sempre esvaziar muito bem essas mamas. E procurar uma equipe de saúde para dar orientação. Não fique em casa com essas agonias, sofrendo isso sozinha. Nós temos excelentes profissionais para dar apoio para as mães nesse momento que é tão crucial. Então, assim, a orientação existe uma massagem que pode ser eficaz, que pode ajudar essa mamãe. Aí, além disso, na amamentação, você amamentar até o final, você não deixar restar leite por ali, certo? E aí, então, a partir disso, você consegue diminuir esses episódios de empedramento? Sim, então, e tem que ver como que tá essa questão. Ela pode também, uma outra técnica dar aquela mama, né, até ela ao final, e aí se o bebê já ficar satisfeito, não estimular, não dar outra mama também. São algumas técnicas que a gente vê. Agora, se estiver com muito desconforto na mama, tirar esse leite através ou da massagem manual ou com as bombinhas, para esse leite não ficar empedrado ali, igual nós dizemos. Estando ali, ele vai empedrar inevitavelmente. Isso. E procurar uma equipe de saúde para orientá-la, porque a amamentação é muito visual também. A gente pega na mão, literalmente, delas, né, a equipe, para ensinar e explicar certinho, para não ficar numa coisa tão no imaginário. E esse relato da filha da Giovanda é bastante comum, né? Sim, é comum. É comum, porque às vezes também a paciente está com muita dificuldade por causa de fissura, às vezes por causa da questão que a pega está incorreta, e aí ela não quer, né, tá com dificuldade no amamenta porque tá doendo, mas aí aquele leite também vai ficando ali. Então é uma situação, né, de uma mão dupla difícil assim para a paciente. A amamentação, gente, é o grande calcanhar de Aquiles, eu falo assim, do puerpério. É o nosso maior, assim, coisa que vai ter que ter um investimento psicológico e de resiliência da mãe muito grande. Muito, muito, muito bacana. Só tem uma perguntinha antes da gente ir para o intervalo, porque no período da gestação, algumas pessoas costumam dizer assim, toma um pouquinho de sol no bico do seio, que isso pode ajudar lá na frente, nesse período de amamentação. Aí eu queria trazer aqui o meu mito ou verdade. É mito ou verdade? É mito. O pessoal também fala de preparar a mama, né? Que às vezes passar buchinha, isso, né? No bico dos peitos. Não é necessário ser feito. Já ouvi muito falarem isso. É bem comum. Mas é uma crendice, assim, popular. Não é recomendável fazer esse tipo de coisa antes Não vai mudar em nada lá na frente. Não vai mudar, né? O que muda, eu acho que a gente está preparada e olhar para você e para o cenário com carinho. Sem romantizar. Sem romantizar. E aceitar a ajuda. Eu acho que rede de apoio e o Papuérpera é fundamental, porque é um momento que ela está muito sensibilizada, né? Os primeiros 7, 10 dias, né? Você não sabe se é dia, se é noite. Então, quando você tem uma rede de apoio que te dá uma estrutura, ou mesmo porque até para ela produzir o leite, isso não é mito, é uma coisa que a gente sabe, né? Que estresse diminui, né? Estresse, insônia, essas coisas diminuem a questão da produção. Então, quanto mais... Por isso que nós preconizamos muito, né, um ambiente relaxado, um ambiente calmo para a mãe amamentar, porque isso interfere. Essas questões psicológicas, gente, tem interferência direta. A nossa saúde mental precisa ser cuidada em qualquer período da nossa vida. E nesse, principalmente. Sim, eu acho que falta muito esse olhar ainda com a puérpera. Eu acho que ela é mais cobrada e talvez mais julgada do que acolhida. Então, eu tento sempre conversar muito com isso com elas no pré-natal. Para elas fortalecerem que tá tudo bem, não tá tudo bem. E que elas não precisam, assim, né, se culpar, se sentir menos mãe ou mais mãe por causa disso. E que tudo, com o tempo, entra nos conformes. Vai ter esse choque inicial, mas aos poucos, Sim, né? de transição. Essa compreensão consigo mesmo, inclusive, pode mudar
totalmente esse desfecho. Consulta, doutor, vai para um rápido intervalo. Eu já estou te esperando aqui para a gente falar um pouco mais a respeito das posições, dos problemas de PEG e tudo mais, que a doutora está aqui pronta para tirar todas as suas dúvidas. Já estou te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, hoje embarcamos no Agosto Dourado, que é um mês aí, a campanha de conscientização sobre a importância do aleitamento materno, da amamentação e principalmente de trazer as dificuldades e os desafios para essa mamãe que ela está enfrentando as dificuldades, os problemas que ela tem passado, mas trazer informação de qualidade para que ela consiga ressignificar esse momento. Enfim, encontrar um caminho para tornar esse processo importantíssimo. Afinal de contas, é ali que acontece o fortalecimento do vínculo, é ali que acontece também o fortalecimento da imunidade do bebê e vai fazer muito bem, trazer diversos benefícios para essa mamãe. Esse é um período extremamente necessário e bastante desafiador também. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site, que é www.hittv.com.br. Basta você chegar lá e compartilhar o nosso link de transmissão. Te convido, é claro, a você participar dessa consulta que foi marcada para você. Basta você encaminhar para a gente a sua dúvida, o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Entra lá e participa dessa enquete que a gente vai colocar aqui na tela para você. Na tela, diretor. O que você considera mais importante no mês de incentivo à amamentação neste Agosto Dourado? É falar sobre o fortalecimento do vínculo da mãe e do filho, a proteção contra doenças na infância, os benefícios nutricionais para o bebê ou o apoio e informação para as mamães. Clica lá na alternativa e confere lá pra gente, que a gente está aguardando, é claro, pela sua participação. Para você que chegou agora, deixa eu aproveitar para apresentar aqui a Larissa Pires, que é ginecologista especializada também em reprodução humana e medicina fetal. Queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês, contribuindo, levando informação para as pessoas em casa. E olha só, gente, estamos aí embarcando em mitos e verdades para a gente entender um pouco mais a respeito desse universo e o que as mamães passam. Porque, como a gente estava falando no primeiro bloco, existem muitas pessoas com verdades absolutas que, quando essas verdades chegam para a gente vivencia determinadas situações, a gente começa a se questionar, a se culpar, a enfrentar ali diversos desafios com a gente mesmo. Então, estamos aqui, é claro, para trazer esses mitos e verdades. E a doutora, é claro, bastante esclarecimento e informação de qualidade para a gente. Então, vamos seguir aqui o nosso bate-papo com mais mito ou verdade na tela. Todas as crianças podem ser amamentadas. Mito ou verdade? Olha, é uma verdade. É uma mentira parcial, né? Quase, praticamente, todas as crianças podem ser amamentadas, desde que não tenha uma contraindicação, né? Formalmente, hoje nós temos poucas situações que contraindicam o aleitamento materno. A mais conhecida, a mais usual, são pacientes portadoras de HIV. A amamentação é contraindicada. Para pacientes portadoras de HTLV1 e 2 também a amamentação é contraindicada. E para pacientes também oncológicas que façam uso de algumas substâncias que nós sabemos, né, que são maléficas, né, a grande maioria, né, dos tratamentos oncológicos, muitas das medicações não são benéficas, né, para o bebê, então aí se contraindica a amamentação. Temos algumas contraindicações relativas, caso de herpes ativa no momento, também se contraindica se tiver com lesões naquele momento, mas a grande maioria das pacientes, elas podem sim amamentar. Isso tem que ser checado, né, com muita seriedade e cuidado e vai ser visto no pré-natal. Entendi. E aí, por exemplo, no caso de uma mamãe, então, que estiver com uma herpes ativa, qual é a conduta melhor, assim, a ser seguida? Aí o ideal é que esse bebê receba nesses primeiros dias leite de banco
materno, né? O que essa mamãe tire, né, esse leite. A questão não é do leite, a questão é das feridas ali, né, que estão expostas, né, que podem transmitir o vírus e fazer com que espalhe também e tudo mais. Então, aí é contraindicado no momento se tiver com a lesão ativa. Não tendo, não tem problema nenhum, pode amamentar normalmente. Já agora as pacientes, né, portadoras de HIV e HTLV, é contraindicado a amamentação, né? Pacientes também que são usuárias de drogas ilícitas, né, como maconha, crack e etilismo também, o abuso de álcool, de uso de álcool diário, também se contraindica a amamentação, porque nós sabemos que todas essas substâncias são tóxicas, né, e vão trazer problemas até no futuro cognitivos para essas crianças. Então, se contraindica a amamentação, o aleitamento materno. Perfeito. Próximo mito ou verdade na tela. Amamentar deitado causa otite. Mito ou verdade? É um mito, né? Não é verdade. Às vezes a gente indica essa posição de amamentar deitado para aquelas pacientes que têm muito leite. E para ele ter uma descida um pouco mais lenta, a gente indica, às vezes, uma posição, uma alteração da posição típica para estar amamentando, amamentar de lado, deitada. Mas que causa Essa otite. não procede. Não procede. Temos mais perguntinha da nossa audiência? Pergunta na tela. A gente gosta bastante da participação aqui da nossa audiência para tirar todas as dúvidas. Cláudia agora, quem participa de Recife. Boa tarde para você também, Cláudia. Por que evitar o uso de chupetas ou bicos? Excelente pergunta, Cláudia. Uma das perguntas, né, que a gente mais ouve, um dos assuntos bem comentados por aí. Para não causar a confusão de bicos. Porque o que acontece? A posição que o bebezinho tem que colocar a língua e a força que ele tem que exercer é diferente quando usa mamadeira e quando ele está no seio materno. A mamadeira é muito mais fácil e demanda menos energia e esforço do bebê. Então, ele pode causar uma confusão, isso. E também, por ser mais fácil, né? Lei da oferta, né? Eu não vou querer... E aí, quando você oferece o peito, esse bebê começa a recusar por causa disso. E a questão também, que nós sabemos a questão muito de chupeta, que altera a cavidade estrutural mesmo da formação da cavidade oral. Pode ter problemas de fala e problemas na mastigação. Então, por isso que, sim, é bem maléfico. Não se, né, os hospitais hoje fazem parte do Hospital Amigo da Criança e está incluso, né, nas políticas dos hospitais e tudo mais, né, essa contraindicação de chupeta, de bicos e de mamadeira. Por causa dessa confusão de bico que o bebê pode fazer, fazendo com que ele pare até, às vezes, de aceitar o leite antes do tempo ideal também. Olha só, gente, isso daí é seríssimo, não é, doutora? É seríssimo. Porque muitos papais, acho que veem, né, papais, mamães veem a criança chorar e acreditam que esse seja um caminho eficaz. É como se fosse, eles falam, né, um material de apoio ali do bebê, né? Exatamente. Só que o que acontece? Tem vários trabalhos mostrando que crianças que usam chupeta param de amamentar, param de querer o leite materno, a amamentação antes do tempo ideal. Então, além de interferir nessa questão, interfere, tá, gente, na questão da amamentação. Tem toda essa questão também de mastigação e de fala, que também interfere. Então, de dentição. Então, é totalmente contraindicado bico, chupeta e mamadeira também. E olha só, então, para quem tem esses instrumentos como material de apoio que você comentou agora, qual é o caminho? O ideal é tentar ir substituindo. Criança precisa de rotina. Né? Se você estabelecer algumas outros tipos de rotina, tipo, dá um pouquinho de peito, toma o banho e depois dá o peito de novo, né? Estabelecer rotinas fazem com que esses materiais de apoio não seja tão necessário, né? Ou utilizar a música, o ambiente, outros tipos de coisa. Lembrando também, né, que a questão da mamadeira e quando a gente usa a fórmula, né, que não é
não é benéfico para a criança, porque não existe nenhuma fórmula que substitua o leite materno. Por quê? Isso interfere até na questão alimentar dessa criança no futuro, porque as fórmulas, elas têm todos o mesmo gosto e sabor. E trazendo aqui uma curiosidade, o leite materno, ele tem o gosto, o sabor e o cheiro da minha qualidade alimentar, dos meus hábitos alimentares. Por isso que muda. E aí isso faz até com que, quando for fazer a transição alimentar, esse bebê ele vai estar mais acostumado já com aquele paladar daquela família. Diferente de quando eu estou usando fórmula. E aí isso interfere na introdução alimentar. Queria aproveitar então para entrar na importância dessa alimentação. Quais são os alimentos que a mamãe precisa e deve investir, os alimentos que ela deve negar nesse período tão importante? A gente sempre fala da questão de embutidos, né? Coisas processados, café numa demanda alta, tudo que tenha cafeína em uma grande quantidade, guaraná, os gaseificados. Dá sempre preferência para o mais natural possível. Tanto, né? O famoso descascar mais e desembalar menos. Sempre essa questão sempre vai ser favorecida em detrimento de qualquer outra. Existe algum alimento que pode ajudar na produção desse leite? Esse é um grande mito também. Eu estava esperando essa pergunta vir no... Não me aguentei, já trouxe ele antes. Mito. Cientificamente, não tem nada comprovado, igual, né? Vou até usar um exemplo que a gente ouve no habitual, né? A feijão, né? Dá mais gases, essas coisas. Cientificamente, não tem nada comprovado que alguns tipos de alimento promovem mais isso, ou que aumentam ou que diminuem a questão da produção de leite, tá? O que a gente fala é para a mãe também ficar atenta porque é muito... Como não tem estudo científico disso, e se conhecer. Nossa, já percebi que como eu tomo, ou às vezes a gente até já sabe, né, e se conhece um pouquinho, que quando eu tomo, faço uso de determinado alimento, eu sinto que eu fico com uma digestão mais lenta, porque tudo isso passa para o bebê. Então, é se conhecer e prestar atenção ali. E o bebê, né, ele vai começar, ele tem os eventos ali de cólica, podem começar ali depois da 6ª semana de vida, né? Tendo eles, ficam em média aí até 3, no máximo 6 meses. Entendi, gente, olha só. Estávamos comentando um pouquinho antes sobre os inúmeros desafios que as mamães enfrentam. A gente falou um pouquinho sobre o empedramento do leite. Queria trazer um pouco mais agora um olhar para essas dificuldades que as mamães enfrentam e quais são os sinais e sintomas de que algo não vai bem, qual é o caminho que ela pode seguir. A gente começou a falar um pouquinho sobre o problema de pega, mas não aprofundamos, por exemplo. Queria que você pontuasse para a gente. O principal né, uma coisa direta que vai ser observada é a questão de não ganho, né, de peso, que vai ser acompanhada pelo pediatra. E aquela questão de um choro, né, parece que nunca está saciado, mas a medida mais direta e objetiva que nós temos é através dessa questão do acompanhamento do bebê através do peso. É um bebê que não ganha peso, né? Percebi que meu bebê não está ganhando peso. Não está ganhando peso. Isso já é um sinal de alerta. É o principal sinal de alerta. E aí a gente tem que corrigir. O primeiro passo é o quê? Corrigir e ver como que está o posicionamento dessa mãe durante a mamada, né? Se a gente for naquela posição clássica, é sempre barriguinha do bebê com a sua barriguinha, né? Nariz do bebê tem que estar na altura da auréola. Quando o bebê, a gente fala que é a boca do peixinho, né? O ideal é os lábios estarem, né, para fora. E a parte da auréola superior vai sempre aparecer um pouquinho mais do que a inferior. E isso na posição, né, tradicional que a gente usa. Mas nós temos posições alternativas também, principalmente quando essa mulher está ali com alguma fissura, alguma dificuldade na amamentação, ela pode lançar a mão dessas outras posições para ver se não é para ela mais fácil, para o bebê mais fácil. Eles estão se conhecendo. E aí nós temos, né, a posição de cavalinho, onde que nós apoiamos o bebê, ele fica com a perninha aberta, mesmo de cavalinho em cima da nossa perna, né? E vai ficar de frente ali para o mamilo. Temos as outras posições também, que é a posição que a gente usa muito para gemelar, onde o bebê fica com a cabecinha aqui e as perninhas para trás. Então, ela pode lançar. E o importante, procura um profissional de saúde
para orientar sobre essas questões. Nós temos excelentes pessoas, né, muito qualificados para dar essas orientações, porque falar é muito fácil, assim, mas quando você põe ali a mãe para testar, então procure ajuda de profissionais de saúde para te ajudar. Tá tudo bem precisar de ajuda, não tem nada de errado com isso. E a grande questão também é você entender qual é a posição que o seu bebê mais gosta, né? Você pode dar aí as alternativas e vai meio que ficar por conta dele a escolha dessa posição, certo? Sim, e uma coisa que eu gosto sempre de lembrar as mães, que aí é um segundo passo que a gente vai corrigir, né? Quando o bebê aí não tá ganhando peso e tudo mais, são essas coisas que a gente vai verificar. A questão se ela tá deixando esvaziar totalmente essa mama antes de partir para outra mama. Porque E necessariamente que dê uma mama depois vai dar outra ou não? Então, é essa questão que eu tô comentando. Você tem que ver que a mama esvaziou completamente, que ela tá murchinha, porque significa que ele até atingiu o leite mais profundo, que a gente fala que é o leite mais calórico. Porque às vezes tem bebês que não estão ganhando peso porque tá mamando muito esse leite superficial, não tá mamando profundo. Então, aí a importância de se esvaziar, ter certeza que aquela mama já terminou completamente antes de mudar para outra mama. E se por acaso aquela mama que você percebeu ainda tem leite, mas o bebê não quer mais, a gente vê sinais, né, que eles não querem mais naquele momento, lembrar de quando for voltar nessa mama que ainda não foi esvaziada completamente. Porque senão ele fica mamando justamente esse leite só superficial. Então, viu que ele não quer mais, está satisfeito, mas não esvaziou completamente essa mama, quando for a próxima mamada, voltar nessa mama e não na outra. Dica anotada, pessoal. Anota essa dica e repassa para quem você puder, porque essa sim é uma informação verdadeira que merece e deve sim ser repassada. Queria falar um pouquinho sobre banco de leite agora, aprofundar nessa parte, porque muitas mamães sofrem essa dificuldade, já tentaram diversos caminhos e aí precisam de fato alimentar o seu filho e não estão produzindo, enfim, enfrentam diversas questões. Aí a gente tem a opção do banco de leite, a gente tem a opção das fórmulas. Qual caminho seguir, qual caminho escolher? É fácil recorrer ao banco de leite? O banco de leite, como nós vimos, né, a estatística é pequena, cerca de 45%, ele vai ficar mais reservado para aqueles bebês que estão hospitalizados, são os prematuros extremos, né, os bebezinhos que enfrentam aí a prematuridade. E para aqueles bebezinhos que estão na UTI. Então, para as mães habituais que estão no contexto de casa e tudo mais, acaba-se os pediatras recomendando as fórmulas. O banco de leite ele vai ficar mais voltado para essas crianças, para esses bebês que estão hospitalizados. Entendi. E aí você estava comentando que existem mamães que têm uma produção muito grande de leite e que podem e devem contribuir. Esse caminho é simples? Sim, é mais simples do que a gente imagina. A princípio, a gente imagina que ele é mais complexo e tudo mais. Mas é muito simples. Tem o site da Fiocruz, que as mães podem entrar e ver qual que é o banco de leite ou o ponto de coleta mais próximo e entrar em contato para manifestar o seu desejo. Só manifeste o seu desejo através do WhatsApp ou de um contato e todo o restante é muito facilitado pelos bancos de leite, pelos pontos de coleta. Eles mandam na casa da paciente os kits com as explicações todas certinho e também tem os carros de apoio que passam depois para retirar esse leite que essas mamães vão contribuir e vão ajudar muito com esses bebês que estão hospitalizados, né? A gente sabe aí que 1 litro de leite pode amamentar até 10 recém-nascidos. Porque os prematuros extremos, às vezes 1 ml já é o suficiente. Então, 200 ml para os prematuros extremos, vocês alimentam aí uns 10 bebezinhos. Olha a importância dessa atitude. Então, como a doutora falou, a burocracia praticamente não existe. É super facilitado esse processo para ajudar esses bebês que estão tanto precisando. Então, se você puder e quiser, não deixe de contribuir. Temos, então, o resultado da nossa enquete já na tela. Vamos conferir? Então, a gente perguntou o que você considera mais importante nesse mês de incentivo à amamentação. A alternativa mais votada, com 51% dos votos,
apoio e informação para as mamães. 27% benefícios nutricionais para o bebê, 14% para falar a respeito do fortalecimento desse vínculo entre mãe e filho e 8% alternativa menos votada, proteção contra doenças na infância. Queria que você falasse um pouco sobre o resultado aqui da nossa enquete. Eu acho que as mamães estão carentes, né? Elas estão carentes desse cuidado. Não é como eu falo, não é tudo sobre o bebê. Não é porque eu me tornei mãe que eu sou anulada, que não existe mais uma mãe aí por trás. E aí, às vezes, a paciente, ela tá ali com dificuldade, tendo dificuldade nesse processo inicial, e ela se sente mais culpada, mais julgada do que com um apoio realmente que seria útil em conversar com ela, em falar, olha, tá tudo bem, vamos procurar alguém, então, que entende disso. E não assim, é você que não tá dando conta, o seu leite que não tá bom, né? Comigo não foi assim. Comigo não foi assim, comigo foi tão fácil. E aí ela se vê, ela já tá com dificuldade. E em vez dessas pessoas virem, né, com umas soluções ou sugestões que deem mais apoio para ela, não, piora ainda mais esse cenário. E a realidade de cada um é a realidade de cada um, Dani. Sim. E tá tudo bem. Você não é menos mãe ou mais mãe por causa... O ideal é isso, claro, a gente, né, quer que todas as mamães consigam, né, até por causa dessa questão do vínculo. Mas cabe aí, né, um outro episódio inteiro sobre isso, que às vezes, né, por N motivos acaba se perdendo e não conseguindo a amamentação. E tá tudo bem, você não é menos mãe, você não é a pior mãe do mundo por causa disso, entendeu? Acho que isso é importante também. E um conselho, só para fechar aqui o nosso bate-papo, que a gente pode dar para o marido, para o pai, para a mãe dessa mamãe, com o foco, é claro, em formar uma rede de apoio, em ajudar essa mãe a passar por esse processo. Familiares, amigos, tenham mais empatia com essa mãe que acabou de ter um bebê. Ela tá sensível, ela chora, ela não se sente capaz, ou ela se sente perdida. Então tenham assim mais tato enquanto vão assim levar as suas opiniões, as suas sugestões. Ao contrário, sejam realmente uma rede de apoio que ofereçam ajuda em outras coisas. Olha, quer que eu fique com o bebê um pouquinho agora que dormiu e para você descansar um pouquinho? Você poder tomar um banho. Banho. Eu falo que banho é uma coisa que depois que você tem filho, nunca mais essa mamãe faz, né? E assim, e é isso, né? Olha, vou trazer comida, né? Olha, tô vendo que não tá fácil para você. Vamos procurar alguém? Vamos no posto? Vamos no hospital? Vamos contratar uma consultora de amamentação? Vamos marcar uma consulta com a médica para ver se tá tudo certo ou não, né? Eu acho que são frases mais de acolhimento e te trazem uma sensação de mais paz e que é um caminho novo a ser trilhado e que tá tudo bem eu ainda não saber como é esse caminho. É estender a mão, oferecer ajuda, trazer um abraço, trazer para perto, conversar, que isso com certeza vai fazer toda a diferença. Larissa, eu gostaria demais de agradecer sua presença aqui mais uma vez, compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. É um prazer, Dani, estar aqui com vocês, sempre, né, muito acolhedor e vendo a mulher como um todo. Isso é muito bacana. Pois é, gente. Muito bacana a participação da doutora Larissa Pires, ginecologista obstetra especializada em reprodução humana e medicina fetal. Caso tenha ainda ficado qualquer dúvida, qualquer questionamento, ela deixa à sua disposição, gente, o WhatsApp, que é 0 operadora 11 98893 5678, e também deixa à sua disposição o Instagram, doutora Larissa Pires, com um S a mais no final, para você entrar em contato. Não deixe de segui-la, de acompanhar as postagens, porque ela também tem um Instagram bastante ativo, interagindo bastante com os seus pacientes e também com a gente aqui, que é o público dela. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E para você que esteve aqui me acompanhando, agradeço demais sua companhia. A gente volta a se encontrar de segunda a sexta às 16 horas, sempre com um assunto interessante. Até mais!